Graças e paz, irmãos. Bom dia. Vamos dar início aí a mais uma escola bíblica dominical, né? Voltando, depois de uma semana aí sem, né? Vamos pedir aí que o Senhor fale aos nossos corações, às nossas mentes, né? E que nós possamos ser tocados pela palavra dele nesta manhã. Amém? Bom, irmãos, nós não vamos ler o texto todo aí do capítulo 3. Eu acredito que os irmãos já leram em suas casas, né, esse capítulo. E vocês perceberam que praticamente o capítulo todo aí é citando os nomes, né, das pessoas que estavam envolvidos na obra, citando o que cada um estava fazendo, citando de onde cada um vinha. Então são algumas informações mais técnicas, né, que não tem muito detalhe assim para nós apurarmos aí. Porém, nós vamos tentar, de alguma forma, trazer alguns princípios que estão aí nesse capítulo que nos façam entender algumas coisas, tá? Nós percebemos nesse capítulo o sucesso de Neemias, né, para sua obra, para a obra que Deus colocou no seu coração, né, e em suas mãos, para que ele realizasse. Inclusive, o nosso tema é justamente esse: princípios para o sucesso. Né? Parece até um tema de uma palestra motivacional, né? Mas nós vamos perceber aí alguns princípios muito claros de liderança. Né? Esse talvez seja um dos textos da Bíblia com maior potencial para nos ensinar sobre liderança, né? Apesar de não parecer, né, justamente porque é um texto que cita bastante nomes, que cita bastante funções, né, de cada um, mas é um texto que fala da estratégia que Neemias usou, né, na construção dos muros de Jerusalém. Né, nós percebemos aí que haviam 8 portas, 2 em cada canto, né, da cidade. Haviam 38 grupos de trabalho ali, que praticamente formavam um exército aí que era coordenado e comandado por Neemias. E isso já nos desperta, esse simples fato aí, já nos desperta aqui para a importância que há no trabalho em equipe. Né? Nós vemos que Neemias, ele não fez nada sozinho, né? Ele trabalhou em conjunto, certo? Um grande empresário americano chamado Jack Welch, ele diz que os líderes se empenham para que as pessoas não só compreendam a visão, mas também para que vivenciem e a respirem. E faz toda a diferença, né, quando as pessoas não apenas entendam o que está para ser feito, mas que elas vivam de fato aquilo que está para ser feito. É muito diferente, a adesão é diferente, né? Então, o trabalho no qual Neemias inseriu todos esses 38 grupos aí para o ajudarem, né? Só funcionou porque ele se empenhou para que todas as pessoas vivessem, respirassem juntamente com ele toda aquela obra ali. No ano de 1774, um homem chamado John Adams, ele anunciou uma visão que ele tinha de uma nova nação, né? Uma união de 13 estados independentes do parlamento e do rei da Inglaterra. E essa visão foi a raiz de onde nasceram os Estados Unidos da América. Já no ano de 1789, um homem chamado William Wilberforce, ele se posicionou perante o parlamento inglês contra a escravatura. E em 1833, 4 dias antes da sua morte, o parlamento aprovou um projeto de lei que abolia completamente a escravidão da Inglaterra. Então nós percebemos que líderes com visão, líderes com empenho, que trabalham em prol de um único objetivo em comum, eles geralmente têm sucesso naquilo que eles se colocaram para fazer. E no capítulo 3 de Neemias, nós percebemos que Deus usa várias pessoas diferentes
de profissões diferentes, de lugares diferentes para reconstruir a cidade. Pessoas diferentes, de lugares diferentes, de profissões diferentes, mas com o mesmo objetivo, com o mesmo foco, né? E Deus usou cada um deles. Então, todos estavam trabalhando juntos. Todos precisavam ali uns dos outros. E eles sabiam disso, eles sabiam que sozinhos eles não podiam fazer absolutamente nada. Quando nós chegamos em textos bíblicos como esse do capítulo 3 de Neemias, que aparecem muitos nomes, né, muitos afazeres, é até uma certa repetição aí também no texto, né? Geralmente a gente tem o costume até de pular esses textos, porque a gente fala, não, isso aqui só está citando o nome das pessoas, né? É igual ler a genealogia, né? A gente não tem muita paciência, né? A gente quer passar por isso logo para continuar lendo o que interessa, né? Vamos dizer assim. Só que aqui no capítulo 3, nós conseguimos extrair, irmãos, pelo menos 4 grandes princípios do sucesso de Neemias. Aí. O primeiro deles é a coordenação, o segundo é a cooperação, o terceiro, a aprovação e o quarto, a comunicação. Vamos falar do primeiro então, que é a coordenação. Mas o que significa coordenação? Coordenação é um ato de organizar ou de harmonizar as atividades para alcançar um objetivo comum de maneira eficaz, certo? Isso que é coordenação. Em um contexto mais amplo, né, a coordenação ela se refere à capacidade de gerenciar, de administrar diferentes partes de um sistema, né, de uma organização de pessoas ou de recursos e assim garantir um trabalho produtivo. Isso pode envolver a distribuição de tarefas, o estabelecimento de cronogramas ali, de planejamentos, né? A comunicação também eficaz entre as pessoas envolvidas em um determinado projeto, enfim, tudo isso faz parte de uma coordenação, certo? E dentro desse princípio aqui, Neemias, ele já nos ensina 5 atitudes fundamentais para nós mantermos a coordenação dos nossos projetos. A primeira atitude é que nós precisamos estar inconformados com o caos antes de trazer a ordem. Uma grande obra, ela só pode ser planejada por uma grande mente, irmãos. Durante 120 anos da destruição dos muros de Jerusalém, muitas pessoas viam aquela situação, muitas pessoas estavam, de certa forma, envolvidas ali no meio de tudo aquilo, só que ninguém foi capaz de se levantar para traçar um plano, para coordenar pessoas, para que um objetivo fosse alcançado, que era de reconstruir aquela cidade. Neemias, ele ficou então inconformado com aquela situação. Ele não aceitava ver que a cidade dos seus pais estava em ruínas. E essa inconformidade dentro dele, né, fez com que ele não apenas se lamentasse por tudo que estava acontecendo ali, mas fez com que ele fosse adiante ali, que ele fosse em direção de todo aquele problema, porque ele entendia que agora ele precisava trazer ordem para aquele lugar. Então, esse ato de se inconformar com o problema faz parte da resolução dele. É lógico que nós precisamos saber usar esse sentimento. Não basta apenas nós nos inconformarmos. Com certeza, haviam muitas pessoas inconformadas com a situação, mas ninguém capaz de fazer com que esse sentimento de inconformidade com aquela situação se transformasse em uma ação prática. Foi o caso de Neemias. Ele se inconformou sim, mas depois disso ele agiu. Segunda atitude que nós vemos em Neemias aqui é que ele coloca as pessoas certas no lugar certo. Quando nós lemos os versículos de 2 a 15, nós percebemos que Neemias, ele designou pessoas específicas para tarefas específicas, certo?
Ele sabia onde cada pessoa deveria estar. Ele sabia onde cada um poderia render melhor. Ele sabia disso. Alguns tinham a responsabilidade de reconstruir os muros desde o alicerce, enquanto outros tinham apenas a responsabilidade de fazer alguns reparos. Nem todos estavam fazendo a mesma coisa. Cada um sabia exatamente qual era a sua tarefa. E isso é muito importante na vida de um líder, irmãos. Porque se nós não soubermos onde cada pessoa pode render melhor, nós vamos atrasar a obra do Senhor. Nós vamos matar o talento dessas pessoas e a obra ficará sendo protelada ali, né? Assim como 120 anos se passaram e ninguém fez nada ali. A terceira atitude: trabalhe em harmonia com todos. Ainda aí entre os versículos de 2 a 15, nós vemos aí que aparece várias vezes as expressões junto a ele, ao seu lado, junto dele, depois dele. Isso mostra que havia harmonia entre todos ali, entre os trabalhadores. Não havia ciúmes, não havia disputas, não havia vontade de aparecer um mais do que os outros. Cada um trabalhava consciente e satisfeito com a sua função. Olhando para uma equipe de trabalho, por exemplo, nós sempre veremos o sucesso acontecer quando cada um estiver consciente da sua importância, mas sem pensar que essa importância é maior do que a do outro, né? Porque o que um faz muito bem, o outro pode não fazer tão bem assim e vice-versa. Aquilo que eu tenho de capacidade pode não ser aquilo que você tem de capacidade, mas aquilo que você tem de capacidade pode ser aquilo que eu não tenho de capacidade. E se nós entendemos isso, nós trabalhamos em união. É por isso que nós administramos o conceito de corpo na igreja. Porque mão faz trabalho de mão. Boca faz trabalho de boca. Pé faz trabalho de pé. Não adianta a mão querer ser pé e o pé querer ser boca, que as coisas não vão funcionar. Cada um precisa trabalhar no seu lugar, na onde é bom, onde tem capacidade de fazer as coisas acontecer. Nós temos que entender que se nós nos concentrarmos apenas nas tarefas e não nos relacionamentos, nós vamos ter má qualidade no trabalho, falta de compromisso, nós vamos ter aumento do ego das pessoas e falta de confiança uns nos outros, irmãos. Por isso, a importância de trabalhar para que a harmonia seja mantida entre todos. Não adianta nós identificarmos onde cada um é bom, não adianta nós colocarmos também cada um para trabalhar onde é bom, onde faz de melhor, se nós não nos concentrarmos em cuidar das pessoas. Os relacionamentos são mais importantes do que as tarefas. Só que relacionamento dá trabalho, né, irmãos? Não é fácil. Manter bons relacionamentos entre as pessoas não é fácil. E administrar bons relacionamentos uns com os outros, ainda mais difícil. Talvez você tenha um bom relacionamento com as pessoas, mas você ser canal e você ser o influenciador que vai fazer as pessoas se relacionarem bem entre si, é bem mais difícil. Já é difícil nós mesmos nos relacionarmos uns com os outros, né? Porque nós temos o nosso ego, nós temos o nosso orgulho, e é difícil nós passarmos por cima disso. Mas é ainda mais difícil você convencer as pessoas à sua volta de que elas precisam abrir mão do seu ego, que elas precisam abrir mão do seu orgulho. É ainda mais difícil. Por isso que nós precisamos, antes de mais nada, antes de pensar naquilo que as pessoas precisam fazer, nós precisamos nos preocupar com como elas estão, com quem elas são. A preocupação com o relacionamento, com conhecer as vidas, as pessoas, as dificuldades de cada um, os problemas, as alegrias de cada um,
trará essas pessoas para perto de nós. E quando nós temos essas pessoas para mais perto de nós, aí se torna muito mais fácil de convencê-las a trabalhar em comunidade, em prol de um mesmo objetivo. Certo? A quarta atitude que nós vemos em Neemias é que ele sabe aproveitar as facilidades que ele tinha. Nós também vamos ver aí no decorrer do texto várias vezes as expressões de frente da sua casa, de frente da subida da sua morada aparecer. E o que isso significa? São expressões que revelam que Neemias também sabia otimizar os recursos humanos que ele tinha nas mãos. Ele era sensível não apenas às necessidades de Jerusalém como cidade, mas ele também era sensível àquilo que poderia fazer o seu povo render mais, com mais segurança e de forma menos cansativa. Por quê? Ele não fazia com que as pessoas ficassem viajando de um lado para o outro. Né? Os únicos viajantes aí eram aqueles que moravam fora da cidade de Jerusalém, como vai dizer lá no capítulo 4, que tinham alguns. Então, Neemias ele entendia que se ele fizesse as pessoas viajarem muito ali nas obras, né, ele ia desperdiçar tempo, ele ia desperdiçar energia, né, porque ele ia cansar muito mais as pessoas, e isso faria com que elas rendessem menos. Então, ele colocou as pessoas para trabalharem próximas de suas casas. Cada um para fazer o trabalho ali, perto de onde já morava. Certo? Além dessas pessoas ganharem em energia, além delas ganharem em praticidade, não precisarem ficar perdendo muito tempo com viagens, né? Estar próximo de suas casas significava também a possibilidade de proteger as suas famílias. Porque a cidade de Jerusalém, ela estava vulnerável, né, como nós sabemos. Os muros estavam caídos, eles estavam expostos. E os pais de família, por exemplo, né, que estavam trabalhando ali na reconstrução dos muros, eles terem a possibilidade de trabalharem perto de sua casa, significava que qualquer coisa que acontecesse, eles poderiam estar ali, perto da sua família, cuidando dos seus. Então Neemias também se preocupava com esses detalhes que geralmente a gente não se preocupa, né? Geralmente a gente está preocupado com aquilo que essa pessoa vai oferecer a nós. Mas nós não estamos tão preocupados assim em fornecer meios legais para que essa pessoa trabalhe, para que ela possa ter um desempenho maior. Todos nós aqui sabemos, irmãos, nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres, que quanto mais comodidade e praticidade nós tivermos para executar as nossas funções, mais felizes nós somos no nosso trabalho. Quando nós encontramos um lugar para trabalhar, onde tem um monte de dificuldade, onde a gente precisa se deslocar para muito longe, está longe das nossas famílias por muito tempo, a gente sabe que isso não é confortável, isso não é bacana. E psicologicamente nós já passamos a render menos simplesmente por estar vivendo essas situações adversas. E a quinta atitude que nós vemos aqui em Neemias, nesse primeiro ponto, da coordenação, é que ele sempre procura trabalhar em equipe. Também aí no decorrer do texto, em vários lugares diferentes, nós vamos ver as pessoas trabalhando ao mesmo tempo. E isso seria algo impossível de acontecer se Neemias não soubesse da importância desse trabalho em equipe. Ele sabia da importância de coordenar as coisas para que tudo acontecesse da melhor maneira possível. Então, todos estavam trabalhando juntos, em um mesmo objetivo e ao mesmo tempo. Algo que seria impossível se ele não tivesse aquele grupo grande de pessoas, né? E esse conceito de trabalho em equipe, irmãos, ele funciona em absolutamente todos os âmbitos da nossa vida. Por exemplo, em casa, se todos os moradores de uma casa trabalharem segundo as suas capacidades, segundo aquilo que eles são melhores de fazer, exercendo cada um a sua função, essa casa permanecerá em harmonia, essa casa permanecerá organizada em todos os aspectos. No nosso trabalho, se dentro de uma empresa cada funcionário ele for colocado
e treinado para exercer uma função específica ali, de acordo com a sua capacidade, né, de acordo com o seu talento, essa empresa com certeza alcançará também grandes resultados. Se nós pensarmos na igreja, que é a nossa realidade aqui, se cada membro do corpo estiver saudável e exercendo cada um a sua função, de acordo com aquilo que ele é capaz, de acordo com os seus dons, de acordo com os seus talentos, essa igreja será uma igreja frutífera e o reino de Deus, com certeza, será expandido através dessa obra. Então perceba que um trabalho bem coordenado, um trabalho em equipe, um trabalho que se entende a prioridade nos relacionamentos, no cuidado com as vidas, com os instrumentos, né? Porque nós somos instrumentos na obra do Senhor. E nós, como instrumentos, precisamos estar em dia, né? Precisamos estar bem afinados, precisamos estar fortificados, sem nenhuma rachadura, para que nós possamos exercer as nossas funções da melhor maneira. Se tudo isso acontecer, nós seremos uma igreja forte. Nós teremos famílias fortes. Amém? Depois da coordenação, o segundo princípio do sucesso de Neemias é a cooperação. Neemias, ele era um grande administrador, né, irmãos? E como um grande administrador, ele sabia como motivar e como mobilizar as pessoas à sua volta também. E o verdadeiro líder é aquele que motiva as pessoas a abraçarem o seu projeto. Não é por força, não é por violência, não é pelo o quão bom nós somos com as palavras, não é dessa forma. Diante do entendimento que Neemias tinha, ele sabia que ele deveria utilizar as pessoas, todas as pessoas possíveis, mas dentro das suas devidas capacidades e limitações também. Nós precisamos entender que as pessoas possuem as suas limitações e nós não podemos obrigá-las a trabalhar para além das suas limitações. Por isso a importância do trabalho em equipe. Porque onde um não alcançar, o outro vai chegar e alcançar por ele. O projeto, então, trouxe a cooperação de homens de lugares e de capacidades e de funções completamente diferentes para trabalharem juntos. Isso incluía sacerdotes, levitas, chefes e pessoas comuns, né? E cada um exercendo ali as mais variadas profissões. E o grande ponto disso aqui, irmãos, é que Neemias, como um grande líder, ele via o potencial de cada pessoa e ele sabia que todos seriam importantes para o trabalho, todos, sem exceção. Neemias não era um líder centralizador, que centralizava tudo em si ou então só em uma pessoa o trabalho, que achava que tudo deveria ser feito como ele achava, né? Pelo contrário, ele sabia delegar as obrigações, ele sabia dar confiança às pessoas, autonomia às pessoas. E isso fazia com que as pessoas acreditassem nele, crescessem juntamente com ele. E é interessante nós darmos ênfase também no fato de que homens de diferentes classes sociais estavam envolvidos na mesma obra aqui. Neemias, ele cita uma lista de trabalhadores, né? Ele vai falar sobre o sumo sacerdote, aí no primeiro versículo, que era uma posição de liderança, certo? Porém, que não fez com que ele se isentasse do trabalho duro. O sumo sacerdote também trabalhou duro, né? Ele fez o fato dele trabalhar duro, como sendo esse sumo sacerdote, fez dele um grande exemplo para as pessoas à sua volta. Assim como os sacerdotes também. Vai citar aí nos versículos 22 e 28. Eles seguiram o exemplo do seu superior, o sumo sacerdote, e o texto vai dizer que eles não só trabalharam na obra, mas fizeram além daquilo que se esperava deles. Pessoas motivadas, pessoas bem cuidadas, pessoas que percebem que há uma preocupação com elas verdadeiramente, não só com o que elas querem entregar,
elas vão entregar além daquilo que se espera delas também. O texto também no versículo 8, no versículo 31, vai falar sobre os ourives. Os ourives são aquelas pessoas que trabalham com ouro, né? Fabricando ali, né, o ouro e tal. E talvez pelo tipo de trabalho deles, eles poderiam usar uma desculpa ali de que eles não estavam acostumados, né, com o trabalho duro que a obra exigia deles. Porém, o texto diz que eles pegaram em pedras brutas e assentaram tijolos. Pessoas de uma capacidade talvez teoricamente inferior pelo tipo de trabalho que eles exerciam, um trabalho mais leve, né? Talvez trabalhavam sentados ali, manuseando o ouro, mas que não se esconderam do trabalho duro. Colocaram a cara, foram para poder trabalhar também. Um outro grupo de pessoas que é citado são os governadores de distritos. Nos versículos 9, 12, 14, 15, 16, vai citar. Esses governadores também colocaram a mão na massa. Eles deixaram o seu status de poder, de autoridade ali, para se juntar aos operários, para trabalhar ombro a ombro ali, sem rivalidade, sem orgulho. Um outro grupo de pessoas que nós não podemos deixar de citar também, que está no versículo 12, são as mulheres. Elas demonstraram que elas não tinham medo de fazer o trabalho que geralmente era dado aos homens. Além de todos esses grupos, também é citado nos versículos 5, 7 e 13, pessoas de fora. Haviam ali homens de Jericó, de Tecoá, de Gibeon, de Mispa, de Zanoa, de Bet-Aquerem, Bet-Zur e de Zelá. São pessoas que não tinham o que lucrar ali com a fortificação de Jerusalém. Pessoas que não tinham interesse direto em que aquela cidade fosse restaurada, mas que mesmo assim se empenharam em ajudar. Então nós vemos pessoas de todas as classes sociais, de todas as funções aqui diferentes, das funções mais pesadas às funções de governo, todas elas empenhadas em trabalhar para a fortificação de Jerusalém. Isso nos traz uma lição muito, muito importante para a igreja, para a vida de igreja especificamente. É entender que como igreja, todos nós estamos para a mesma obra, independente de classe social, independente de posição, independente de nível de liderança ou não, independente de qualquer coisa, dos pastores ao irmãozinho que vem no culto de domingo para assistir o culto só. Todos nós devemos estar empenhados na mesma obra do Senhor, carregando os tijolos, ombro a ombro, todos unidos com o mesmo propósito. Só que, assim como é na nossa vida, nem todos ali estavam dispostos a ajudar. Né? Não havia uma unanimidade. Nunca haverá unanimidade, irmãos. Nunca. A elite, por exemplo, da cidade de Tecoá, que era a cidade natal do profeta Amós, por exemplo, ela não quis sustentar o trabalho de Jerusalém. E ela se recusou a participar dessa reconstrução. Mesmo assim, Neemias não permitiu que essa rejeição tirasse o seu entusiasmo, o seu otimismo, e não permitiu que isso afetasse também as pessoas, né? Ele trabalhou com quem estava disposto a trabalhar. E isso nos ensina, irmãos, outra coisa muito importante é que nós não podemos permitir que a omissão, que a ausência de algumas pessoas na obra do Senhor nos tire a alegria, o entusiasmo, a força, o ânimo da presença daqueles que estão verdadeiramente envolvidos. Talvez quando nós nos levantamos para fazer algo e nós precisamos da ajuda, nós queremos contar com a participação de todos, nós ficamos mais tristes por causa daqueles que não vieram, mais frustrados por causa daqueles que não vieram, do que felizes por causa daqueles que estão. E aí, isso faz com que nós não valorizemos aqueles que estão presentes. Independente se é um, se é dois, se é três.
Nós precisamos aprender a dar valor para quem participa. Independente se são os mesmos de sempre. Independente se são só 3, quando poderiam ser 60. Nós precisamos valorizar aqueles que já estão. Aqueles que abraçaram a ideia. Se nós nos frustrarmos e nós deixarmos com que esse sentimento ruim, por conta daqueles que não apareceram, prevalecer, nós vamos prejudicar inclusive os que estão. E na próxima, os que estão não estarão mais. Porque não foram valorizados. Não foram enxergados como deveriam ser enxergados. Então nós não podemos permitir que o desânimo de alguns desvie os nossos olhos do alvo, que é o trabalho do Senhor. Talvez em menos pessoas nós vamos conseguir fazer menos, mas nós vamos fazer. Faça menos, mas faça menos com excelência. Entregue o melhor. Nós precisamos nos alegrar mais com aqueles que estão conosco do que nos entristecer com aqueles que estão de braços cruzados. Aqueles que estão de braços cruzados, o Senhor também cruzará os seus braços para eles. E aí não é responsabilidade nossa. A nossa responsabilidade é dar exemplo, é ser exemplo, é contagiar pelo exemplo, assim como Neemias, que largou tudo que tinha, do bom e do melhor, abandonou lá a sua estadia num palácio, saiu, andou 1.500 quilômetros para abraçar uma causa, um projeto difícil. Ele foi exemplo. E ele arrastou uma multidão com ele, sendo exemplo. Pode demorar, irmãos, mas vai acontecer. O terceiro princípio do sucesso de Neemias foi a aprovação. Por vezes, o ser humano ele tem o hábito de tratar as pessoas à sua volta como se ele nunca fosse precisar delas. Isso é do ser humano. Nós estamos sempre preocupados em acumular, seja bem, seja conhecimento, para que nós possamos nos virar sozinhos. É normal do ser humano. Nós crescemos em um mundo totalmente individualista, né? E isso praticamente nos obriga a nos desenvolvermos de maneira que nós não dependamos dos outros. Se tem uma coisa que nós não gostamos é de depender dos outros. Nós queremos ser sozinhos naquilo que nós estamos fazendo, né? Nós queremos ser independentes. Nós não queremos precisar da ajuda das pessoas. Só que nós precisamos de uma inteligência emocional, irmãos, que talvez seja mais importante do que uma inteligência que nos faça ter conhecimento de coisas, de processos ali. Existem pessoas que sabem muito, que conhecem muito, que sabem de cor, né, todos os processos para realizar todas as tarefas, só que são pessoas que não sabem se relacionar. Pessoas que não sabem lidar com gente, uns com os outros. Neemias, ele sabia que ele precisava trazer as pessoas para o seu lado. Ele precisava da aprovação das pessoas quanto àquilo que ele estava propondo. Ele nos dá então algumas dicas de como nós devemos nos relacionar com pessoas ao nosso redor. E a primeira coisa que nós vemos Neemias fazer é que ele trata as pessoas pelos seus nomes. Essa é uma prática muito usada por vendedores. É algo simples, só que é algo que tem uma eficácia muito grande. As pessoas gostam de ser tratadas pelos seus nomes. Isso traz uma sensação de importância, de exclusividade. Quando você vai em uma loja, por exemplo, e um vendedor começa a te chamar pelo seu nome, isso cria um vínculo. Sem você perceber, mas isso cria um vínculo. E você passa a se sentir importante por aquilo. Infelizmente, irmãos, com o passar dos anos, cada vez mais uma pessoa ela é tratada como um número, certo? E ela se torna aquilo que ela é capaz de entregar.
aquilo que ela é capaz de fornecer para os outros. Então nós estamos preocupados, talvez nem tanto com as pessoas. E nós precisamos estar atentos quanto a isso. Todos nós. Seja na nossa vida particular, seja no nosso trabalho, seja na igreja. Nós estamos preocupados com o potencial que essa pessoa tem para entregar para nós. Com o talento que ela tem, que ela pode acrescentar aqui na igreja, nos ministérios, no culto. Nós não queremos perder uma pessoa de talento. Seja nos nossos relacionamentos, aquilo que as pessoas podem nos dar, então nós queremos mantê-las perto de nós. Isso se torna uma relação fria, uma relação falsa, uma relação mentirosa. O simples ato, então, de chamar uma pessoa pelo seu nome, como Neemias fazia, traz essa sensação de exclusividade, cria um ambiente de valorização e de respeito também. Neemias sabia que cada pessoa tinha um valor inestimável para que a obra fosse iniciada e concluída com sucesso. Então, ele sabia que ele não poderia tratar as pessoas como meros empregados, que estavam ali para cumprir as suas obrigações e pronto. Ele precisava estabelecer um vínculo de respeito com cada um, para que um ambiente favorável fosse estabelecido ali para o trabalho. Por isso a preocupação dele de colocar as pessoas para trabalhar perto de suas casas. Ele estava preocupado com as pessoas, não só com aquilo que elas podiam entregar. Ele sabia que elas podiam entregar, sabia que elas podiam render, mas sabia que elas renderiam mais ainda se ele demonstrasse que de fato ele estava preocupado com as pessoas. E as pessoas valorizavam o fato dele se preocupar com elas, pensando em suas famílias, pensando em estar próximo, em oferecer uma proteção maior. Isso gerava resultado. E as pessoas à nossa volta, elas são como clientes. Se nós não tratarmos elas bem, outras pessoas farão. Outras pessoas tratarão. Obviamente, nós não tratamos as pessoas como clientes no sentido interesseiro da coisa, né? Pensando naquilo que ela pode nos dar em troca. Na verdade, nós precisamos ter a consciência do valor que cada pessoa possui. Por isso, tratar cada pessoa com dignidade e de forma pessoal. Trabalhando já há 11 anos com venda, eu fui aprendendo no decorrer do tempo que talvez uma venda, para mim, vendedor, né, é só mais uma venda. Mas para o meu cliente, talvez seja a realização de um sonho. Então eu não posso desvalorizar o sonho dessa pessoa. Talvez é aquele trabalhador que tem guardado dinheiro há mais de 1 ano, 2 anos, para comprar uma televisão que ele sempre sonhou em ter. E agora, finalmente, ele vai conseguir realizar aquilo que é um sonho para ele. E eu não posso menosprezar esse sonho. Eu preciso, então, me preocupar de fato com aquilo que aquela pessoa deseja realizar. Eu não posso simplesmente olhar para essa pessoa e pensar que eu vou vender para ela para ganhar algo em troca. Seria um tratamento muito frio. Só que é algo que nós precisamos nos policiar todos os dias, irmãos, porque nós somos egoístas. O ser humano é egoísta de natureza. E sem perceber, nós começamos a tratar as pessoas por aquilo que elas podem nos entregar. Sem perceber. Então é algo que nós precisamos lutar contra todos os dias de fato. Para que nós tratemos as pessoas com respeito, com dignidade, por aquilo que elas são e não por aquilo que elas podem nos dar, nos entregar. Um outro ponto aqui é uma outra dica, né, que Neemias nos dá de como nos relacionar com as pessoas. Seja um motivador das pessoas ao seu redor. Neemias, ele era extremamente inteligente, ele buscava sempre extrair o melhor dos trabalhadores, mas sem deixar de lado os interesses pessoais de cada um deles. Por exemplo, ele distribuía o trabalho de maneira proporcional. Ele colocava a família para trabalhar junta, além de permitir que cada um trabalhasse o mais próximo possível das suas próprias casas, como nós falamos.
É muito comum que uma empresa, que um empregador pense, antes de mais nada, nos interesses que a empresa tem, né? Antes de se preocupar com os interesses dos seus empregados. Neemias não era assim. Neemias, ele não tinha o menor interesse de enriquecer com o trabalho alheio. Não era o desejo dele, de ser visto, de ser notado. O objetivo da obra era tão importante para Neemias quanto o bem-estar das pessoas que estavam trabalhando ali. Né? Eram considerados por Neemias de maneira igual, com o mesmo peso. Neemias entendia que isso manteria os seus trabalhadores motivados, satisfeitos, empenhados para que eles pudessem produzir com maior qualidade, com maior agilidade. Outra coisa que Neemias nos ensina a fazer é levar as pessoas a transcenderem. O que isso significa? Levar as pessoas a ir além daquilo que elas podem fazer. Os líderes tecoitas, eles eram totalmente contra o que Neemias estava fazendo. Só que o povo tecoita entendeu o que Neemias estava fazendo. Diante disso, eles não se intimidaram com a oposição. E através da postura e do exemplo de Neemias, eles se convenceram de que ajudar nessa reconstrução era a coisa certa a se fazer. Veja novamente aqui a importância do exemplo. Esse exemplo fará com que as pessoas se lancem além dos problemas. Elas vão encarar os problemas de frente. Até mesmo a oposição vai se convencer. E aqueles que eram perseguidores se tornarão perseguidos juntamente conosco. Assim como foi com Paulo, que era perseguidor dos cristãos, né? Mas que foi convencido por Cristo de que o projeto era o melhor possível. E assim se tornou talvez o maior exemplo de todos os evangelistas que nós temos para seguir, né? Então, um trabalho honesto e cheio de verdade é capaz de reverter os quadros mais impossíveis e mais improváveis. Uma quarta dica que Neemias nos dá é que nós precisamos saber apreciar as grandes e pequenas coisas. O texto diz, nos versículos 13 e 14, que os moradores de Zanoa fizeram o reparo de uma porta de mais de uma porta, né, e de mais de 500 metros de muro. Um trabalho grande, né, vamos dizer assim. Por outro lado, o texto diz também que Malquias edificou e assentou apenas uma porta. Os dois trabalharam lado a lado, só que cada um contribuiu de formas e de quantidades diferentes para a obra. Mesmo assim, Neemias fez questão de citar e de prestigiar os dois no texto. Já que Malquias só edificou uma porta, Neemias poderia até ter pulado, nem citado ele. Se comparar aqui com esses moradores de Zanoa que reformaram uma porta e construíram 500 metros de muro, um simples reparo de uma porta poderia não significar nada. Mas Neemias não permitiu que o tamanho da realização de uma pessoa fizesse que não fosse percebido o tamanho dos esforços da outra pessoa. As duas eram importantes. As duas precisavam ser valorizadas. Pense em uma grande empresa, em uma grande indústria. Lá no alto escalão dessa empresa, os diretores da empresa, eles lidam com as demandas ali dos seus cargos, com as obrigações ali dos seus cargos. E a princípio, talvez nós julguemos que esses diretores, eles têm uns cargos mais importantes ali dessa empresa, dessa indústria. E de fato são cargos que exigem muita responsabilidade, né? Só que se não houver os trabalhadores, aqueles que nós chamamos de chão de fábrica, aqueles que agarram o trabalho pesado e fazem com que essa empresa, essa indústria tenha material para ser comercializado, por exemplo, não haverá trabalho para os diretores também. Por isso a importância de valorizar
os pequenos trabalhadores, tanto quanto os grandes, aqueles que chegaram em uma posição mais elevada. Neemias entendia muito bem disso, irmãos, e ele sabia que havia a mesma importância em cada cargo ali. Ele sabia que cada trabalhador era extremamente essencial para que a obra fosse realizada com sucesso. Jesus é um exemplo muito claro disso. Sempre se abrindo e trazendo para o seu lado aquelas pessoas que ninguém queria por perto, que ninguém queria dar valor. Os cobradores de impostos, pessoas que eram completamente renegadas pela sociedade, prostitutas. As piores pessoas da sociedade, era com essas que Jesus se preocupava. E era essas pessoas que ele trazia para perto. Pescadores, uma profissão simples da época, que não tinha valor. Jesus trazia para perto de si e fazia dessas pessoas seus discípulos. E o quarto e último princípio que nós vamos ver do sucesso de Neemias é a comunicação. A falta de comunicação ou a comunicação que não é bem feita é um dos grandes motivos para que bons projetos fracassem. Por vezes, né, nós temos boas ideias, nós sabemos como executar, né, essas boas ideias, são bons projetos, só que nós não sabemos como comunicar essas ideias. Nós não sabemos como fazer para conseguir que outras pessoas abracem essas nossas ideias, né? Neemias, ele tinha clareza nas suas ideias, ele sabia como externar isso. Então, Neemias dava instruções claras. Alguns grandes segredos para o sucesso de Neemias foi motivar as pessoas na hora certa, nomear cada uma dessas pessoas para executar as funções devidas de acordo com as capacidades e possibilidades de cada um, e também dar instruções claras, exatas do que eles deveriam fazer. Ele usou 38 grupos diferentes e ele se comunicou com cada um deles, dando instruções precisas, claras de como fazer a obra. Neemias dividiu o trabalho ali em partes e ele nomeou cada pessoa para fazer uma parte específica. E com isso, irmãos, nós precisamos aprender que para nós vermos a reconstrução sadia, né, dentro da igreja, dentro dos nossos ministérios, dentro da nossa casa, né, nós precisamos nomear as pessoas certas para executar as funções que elas são mais capacitadas para fazer. Além disso, nós precisamos entender que é preciso colocar a mão na massa. Não adianta nós pensarmos que as coisas acontecerão sozinhas, porque elas não acontecerão. Neemias também, irmãos, delegou funções e deu autoridade às pessoas. Todos os servos, eles foram capazes de assumir as suas devidas responsabilidades por cada parte do muro. Neemias não estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele deu as instruções e permitiu que cada um fizesse seu trabalho. Como nós já dissemos, né, não havia vaidade por parte de Neemias. Ele não tinha interesse em ser reconhecido pela sua capacidade. O único interesse de Neemias era em reconstruir aqueles muros e reestabelecer a vida em Jerusalém. Quantos líderes nós já vimos aí, que são centralizadores, né, que não delegam, não dão autoridade aos seus liderados, por medo de serem ultrapassados, né, por medo de serem esquecidos, por medo dessas pessoas crescerem mais do que eles. Neemias não era esse líder. Nós podemos afirmar, irmãos, que o sucesso global da reconstrução dos muros de Jerusalém se deu pelo êxito no desempenho de cada trabalhador naquela obra, né? E um detalhe importante também é olhar para as palavras edificou e reparou, que aparecem com muita frequência no decorrer do texto também. Cita as pessoas, o seu trabalho, e vai dizer que essa pessoa edificou aquela parte do muro, reparou
aquela porta. E se nós prestarmos atenção aí, né, no tempo em que o verbo foi conjugado, nós vamos ver que são ações já concretizadas. Edificou, reparou. É um ato feito, já concretizado, já realizado. Isso prova que cada um terminou aquilo que começou. Muitos começam, mas poucos terminam. Muitos começam, mas quando enxergam a quantidade de problemas, a quantidade dos escombros ali, das ruínas, desistem, sem sequer tentar. Porém, diante da liderança de Neemias, todos começaram e terminaram a parte da obra que foi designada a cada um. Da mesma forma, irmãos, nós percebemos que a vitória de todos é resultado do esforço individual. O esforço de cada um trabalhando, fazendo a sua parte, vai trazer uma vitória geral. Certo? Todos ali eram voluntários. Todos ali trabalharam com empenho, com ânimo, com vigor. Por isso o sucesso veio. Em 52 dias, os muros que estavam caídos há 120 anos foram levantados. A cidade deixou toda aquela escassez para trás, aquela pobreza, ficou tudo para trás. E o que parecia impossível de acontecer se tornou real. Isso prova que quando o povo de Deus crê no propósito e trabalha duramente na direção desse propósito, o Senhor faz com que o impossível aconteça, irmãos. Não é impossível para Deus. Nós precisamos entender que o centro do sucesso da obra liderada por Neemias, antes de mais nada, se dá pela sua fidelidade e obediência a Deus. Se diante do problema que se apresentou, Neemias não tivesse obedecido ao chamado de Deus, se posicionado, deixado a sua zona de conforto e ido lá em direção a Jerusalém, as coisas não teriam acontecido. Ele poderia ser só mais um, entristecido com a situação. Neemias foi fiel a Deus. Por isso o Senhor esteve com ele em todo o tempo. Mas não foi só isso. O nosso erro muitas vezes é pensar que obedecer a Deus é só ir em direção ao chamado. Deus me chamou, eu estou indo. Só que, como nós já vimos várias vezes até aqui, antes de qualquer ação de Neemias, antes de qualquer ação do povo, eles se prepararam. Eles não foram simplesmente. Eles se prepararam. Ir em direção à realização de algo que Deus estabeleceu, sem se preparar para isso, irmãos, é falta de reverência. É falta de compromisso com a obra de Deus. Não dá mais para nós pensarmos que fazer a obra de Deus é fazer só com boa vontade. Porque, é para Deus, Deus conhece o meu coração, a gente fala, né? Deus, não tem ninguém para fazer, então eu vou fazer, pelo menos eu estou fazendo. Irmãos, essa história de pelo menos eu estou fazendo não serve para Deus. Não serve para Deus. Todos se prepararam para fazer. Neemias se preparou. As pessoas, quando convencidas por ele, se prepararam também para fazer a obra. Outra coisa primordial aqui é que não se faz nada para Deus sem que haja organização. Não dá para fazer as coisas para Deus sem organização. Irmãos, nós precisamos nos libertar. É um sentimento bonito que nós temos. E eu sei que Deus, de certa forma, reconhece essa intenção do nosso coração de pelo menos fazer. Mas não faça a obra do Senhor de qualquer forma, relaxadamente. O pelo menos eu fiz não serve, de novo eu vou falar. Pelo menos eu estou fazendo não serve para Deus. É tão ruim quanto não fazer. Tão ruim quanto não fazer. Neemias, ele organizou o povo. Ele organizou aquilo que cada um faria.
Ele organizou os lugares onde cada um ia trabalhar, os planos, as estratégias que cada um deveria ter para realizar aquilo que Deus colocou em suas mãos para fazer. Neemias não foi simplesmente, galera, vamos lá reconstruir os muros lá e lá nós vemos o que a gente faz. E aí chegou lá, e aí gente, vai, cada um pega um pedaço aí e vai fazer. Não. Ele organizou. Ele separou, ele dividiu grupos, ele colocou cada um para trabalhar perto da sua casa. Ele pensou nos detalhes de como aquela obra seria feita. Tudo que é feito com organização para o Senhor tem sucesso. Então, irmãos, por isso que nós precisamos sempre nos lembrar e ter a consciência de que tudo que nós fazemos é para o Senhor. Como diz Colossenses 3:23, façam tudo como para o Senhor. E se nós fazemos para o Senhor, é dele que nós devemos depender, antes de mais nada. Se nós fazemos para o Senhor, nós precisamos nos preparar. Nós dependemos dele, mas nós fazemos a nossa parte. Nós nos preparamos. Não adianta eu simplesmente, eu vou tocar no louvor. Mas eu não sei uma nota musical. Eu nunca cantei na minha vida. Eu não tenho ritmo nenhum. Eu posso vir a ter. Talvez eu estou aqui sentado enxergando uma necessidade num grupo aqui. Tá faltando um tecladista no grupo lá. Eu vou fazer a aula. Eu vou me preparar. Eu vou aprender. Eu vou praticar. Eu vou ficar bom nisso que é uma necessidade para o corpo. E eu vou fazer. É isso, irmãos. E isso, eu dei um exemplo do Ministério de Louvor, né, que é algo que está mais às nossas vistas, né? Mas é para tudo. É para tudo. Eu vou participar do Ministério de Recepção. É fácil, né? É só chegar, dar boa noite para as pessoas. Mas será que se você, talvez, fizer um curso de comunicação, de oratória, talvez você vai se expressar melhor. Você vai receber as pessoas melhor. Você vai fazer com que essa pessoa se sinta mais bem recebida. Que ela se sinta melhor aqui. Não é verdade? Nós precisamos nos preparar para a obra do Senhor. Assim como no nosso trabalho, a gente precisa de uma certa capacitação para fazer aquilo. Ninguém vira pedreiro da noite para o dia. Se uma pessoa sem preparo, sem aprendizado, sem capacitação, fosse meter a besta de erguer um muro, vai cair na mesma hora, porque ele não vai saber como que faz. Ele não vai saber que ele precisa fazer um alicerce, que ele precisa construir, fazer, né, tudo certinho, que ele precisa medir, que precisa ter uma direção. Vai cair o muro, porque não tem preparo. E a mesma coisa é na obra de Deus. Se nós nos metemos a fazer as coisas sem preparo, nós vamos começar e parar. Ou então nós vamos fazer algo raso, algo frágil, que com o tempo vai sumir, vai desaparecer, que não vai gerar fruto. E irmão, se nós trabalharmos, simplesmente por trabalharmos, sem nos preocuparmos em gerar fruto para o reino, nós estamos trabalhando em vão. Se nós fazemos para Deus, nós precisamos nos preparar, nos capacitar, para não fazermos a obra relaxadamente. E por fim, se nós fazemos para Deus, nós precisamos ter planejamento e organização para executar cada ação da maneira correta e não fazer as coisas de maneira desordenada. Saia daqui nesta manhã com isso na cabeça. O pelo menos eu fiz não serve para Deus. Não cola para Deus. O que vale é a intenção. Para Deus não serve a intenção. Só a intenção não. Como nós vimos, Neemias chorou, se lamentou, tinha muita intenção de ir fazer. Mas e se ele não fosse fazer? Ou então se ele não se preparasse para ir fazer? Ele ia chegar no final, aí Deus ia falar para ele, tá bom meu filho, o que valeu foi a intenção. Sabe o que Deus ia fazer? Ia levantar outro para fazer no lugar dele. Porque a obra de Deus vai ser feita com
ou sem a gente. A obra de Deus nunca será adiada, nunca será atrasada. O que Deus faz, Ele faz e vai acontecer. No tempo dele, vai acontecer. Com ou sem a gente. Então não basta só a intenção. Não basta só querer muito fazer. Nós precisamos nos preparar, nos organizar, planejar e aí sim fazer. Amém?